com 1.270. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer o caso mais conhecido em Portugal, não há volta a dar, toda a gente conhece este caso, que é o caso do desaparecimento do Rui Pedro. Rui Pedro nasceu a 28 de janeiro de 1987 em Lousada, Portugal. Quando tinha 11 anos vivia feliz com os seus pais e também uma irmã mais nova chamada Karina, de 8 anos. Adorava andar de bicicleta e jogar futebol com os amigos. Descreviam-no como uma criança muito alegre, brincalhona também e, no geral, sempre muito bem disposto. Na manhã do dia 4 de março de 1998, uma quarta-feira, Rui Pedro despede-se da mãe para ir para a escola e Filomena Teixeira, a mãe de Rui Pedro, diz-lhe que o dia te corra bem, meu filho, e deu-lhe um beijo e um abraço, ao que Rui Pedro respondeu a ti também e voltou atrás, ainda lhe dando outro abraço. Filomena não sabia, mas esse seria o último abraço que daria ao filho. Quando Rui Pedro saiu da escola e ainda tendo tempo antes das suas explicações às 5 da tarde, por volta das 2 pediu à mãe para ir ter com um amigo seu, Afonso Dias, um homem de 21 anos, conhecido já da família. Filomena disse a Rui Pedro que não e disse-lhe para ir lá fora brincar com os amigos. E ele saiu com a sua bicicleta. Quando chegaram às 5 da tarde, o tutor de Rui Pedro liga à mãe dizendo que ele não apareceu à hora marcada e perguntou se havia algum problema. A mãe, já nervosa, tenta perceber se ele está com os amigos ou por ali perto, mas não. Os amigos dizem ver Rui Pedro logo às 2 da tarde entrar para o carro de Afonso Dias e a abandonar a bicicleta naquele local. Depois de avisadas as autoridades, encontraram a bicicleta de Rui Pedro aí abandonada, mas sem sinais da criança. Quando primeiramente interrogado, Afonso Dias parece estar num estado emocional assim esquisito. Ora chora, ora dá gargalhadas nervosas. Afonso disse que não esteve com Rui Pedro nesse dia e que a história de o ir buscar de carro era invenção dos amigos. Na esquadra, o avô de Rui Pedro pede-lhe para que, por favor, lhe diga a verdade e pergunta onde está a criança. Mais tarde, Afonso Dias diz a André Mendonça, primo de Rui Pedro, a frase enigmática: se o querem recuperar, deviam fechar as fronteiras. O caso tornou-se nacionalmente e mais tarde internacionalmente conhecido. A população ao início injuriava a família de Rui Pedro e, sabendo que era uma família de posses, durante anos extorquiram-lhes dinheiro em troca de provas ou informações falsas sobre o paradeiro do menino. Conta-se que o avô de Rui Pedro esteve uma noite inteira no meio de uma floresta, depois de ter pago uma imensa quantidade de dinheiro em troca de informações. Ninguém apareceu nessa noite. A família estima ter gasto à volta de 50 mil contos, mais ou menos 250 mil euros, na perseguição destas pistas falsas, mas pelo menos orgulha-se de terem seguido todas e quaisquer pistas que foram aparecendo ao longo do tempo. As autoridades primeiramente pensaram que Rui Pedro possivelmente só tinha fugido por vontade própria de casa, mesmo depois da família reafirmar que ele não tinha quaisquer motivos para isso, que era uma criança feliz e que tinha apenas 11 anos, era uma criança. Mas infelizmente a atuação das autoridades só foi piorando de dia para dia. Não comunicavam quase nunca com a família. Filomena dizendo que passava dias nas escadarias da esquadra a aguardar notícias do filho e que quando a PJ saía para tomar café, que ela entrava lá no escritório e ela própria remexia no processo a ver se haviam novidades. Mas nada feito. Filomena relata que lhe foram ditas coisas por membros da PJ como: não podemos ir para o meio do mato procurar o seu filho, ou não estamos preparados para casos destes, ou não gosto simplesmente de si. Quando a polícia interroga o primo de Rui Pedro, André Mendonça, este diz que já várias vezes Afonso Dias lhes tinha proposto a ele e a Rui Pedro levá-lo às prostitutas para se divertirem.
Tinha inclusive falado para irem nesse dia, 4 de março, mas André recusou por saber que a mãe não o deixaria. André acreditava piamente que o Rui Pedro tinha ido com ele naquele dia, precisamente para isso, já que Afonso não parava de insistir e que tinham inclusive uma relação esquisita com a criança, sempre a perguntar por ele e querer saber onde ele estava. Algum tempo mais tarde, uma prostituta chamada Alcina Dias diz ver um menino acompanhado por um homem. Esse homem perguntou se ela estava a trabalhar e ela disse que sim. Ele pagou-lhe e disse-lhe para ter relações sexuais com a criança, ao que ela disse, mas ele é só uma criança. E o homem responde, isso não interessa. A criança saiu do carro do homem e, quando ele se foi embora, começou a chorar. Alcina perguntou se a mãe dele sabia que ele estava ali e ele disse-lhe que não. Perguntou por que chorava e ele disse que não queria fazer nada, mas que o homem insistiu muito com ele. Alcina Dias não fez nada com a criança e explicou ao homem o porquê quando ele voltou. Quando ele arrancou, ela disse que o menino continuava a chorar e o homem parecia estar chateado. Alcina disse que tinha a certeza que o menino era Rui Pedro depois de ver uma fotografia, mas o homem ela não sabia identificar quem era. A polícia simplesmente não fez nada, nem interrogou formalmente Alcina Dias. A entrevista onde ela conta toda esta versão foi apenas resultado de uma investigação jornalística de Ana Leal e a TVI. Mesmo depois de apresentados estes documentos e provas à polícia, a polícia nada fez, deixando o processo de Rui Pedro ganhar pó nas prateleiras. Depois disto, imensos supostos avistamentos de Rui Pedro foram localizados, um pouco por toda a Europa. Numa foto na Euro Disney em Paris, no mesmo ano, acompanhado por um homem, num vídeo caseiro em Benidorm, Espanha, numa piscina, também acompanhado por um homem. E outras. A passividade e não ação da polícia portuguesa era contraposta pela ação incansável dos pais e da família de Rui Pedro. Filomena Teixeira chegou a viajar pela Europa em busca do filho. A crença geral era que Afonso Dias o tinha vendido a uma rede de pedofilia infantil e então Filomena meteu-se nos meandros da dark web e da pedofilia infantil. Diz ter assistido a coisas horríveis enquanto olhava para vídeos pornográficos a ver se reconhecia em alguma daquelas crianças a serem violadas o seu Rui Pedro. Filomena sentiu-se inclusive mal e teve de ir parar ao hospital depois de um vídeo destes. A 1 de setembro de 1998, junções de forças policiais europeias desmantelaram uma rede de pedofilia e pornografia infantil conhecida como o Wonderland Club. O clube tinha sede na Holanda, mas atuava em vários países. Foram apreendidas 750.000 imagens e vídeos com 1.263 crianças. Ana Leal, da TVI, e Filomena foram até à Interpol analisar algumas dessas fotografias e Filomena Teixeira diz reconhecer Rui Pedro numa fotografia a preto e branco de um menino amordaçado com sinais de violência e amarrado. A polícia diz que a criança da foto está de olhos fechados, o que não ajuda na identificação. Mas, de novo, estas fotos são dadas à PJ e nada é feito. No mesmo ano é feita uma reconstituição do dia 4 de março para rever os passos não só de Rui Pedro, como do principal e único suspeito, Afonso Dias. Afonso Dias, nesse dia, estava com um carro que iria levar à revisão, à qual nunca compareceu. Negou tanto ter estado com Rui Pedro nesse dia, como toda a história de alguma vez ter proposto às crianças irem às prostitutas. Na reconstituição do dia, Afonso diz não se lembrar muito bem do que fez entre as 2 e as 6 da tarde. Rui Pedro foi visto pela última vez por volta das 2, pelos amigos, a entrar no tal carro de Afonso. Nem o carro de Afonso Dias, nem a bicicleta de Rui Pedro foram analisados para terem provas de ADN. Segundo o inspetor, Afonso Dias estava claramente a inventar alguns dos passos que deu nesse dia, já que em muitas dessas horas, segundo ele, ficou a olhar para o vazio, sem fazer nada. Quando no mesmo dia do desaparecimento lhe pediram as roupas para análise, Afonso já tinha trocado várias vezes de roupa e disse que tinha tomado 2 banhos nesse dia, o que era algo incomum. Mesmo assim, com tantas faltas de resposta e incongruências, Afonso Dias nunca foi interrogado formalmente como arguido. No mesmo ano, Filomena diz ter recebido uma chamada em casa e tem a certeza de ser Rui Pedro.
na curta conversa que tem com ele. A polícia chama a atenção que pode ser apenas mais uma armadilha para conseguir dinheiro, mas ela releva e diz que quer saber de onde é que veio a chamada. A polícia, mais uma vez, falha e não consegue rastrear a chamada porque não sabe mexer com a tecnologia. Em 2011, 13 anos depois do desaparecimento de Rui Pedro, o julgamento de Afonso Dias finalmente tem início. Todas as provas e testemunhas contra ele foram ouvidas e é em tribunal que Alcina Dias aponta pela primeira vez Afonso Dias como o homem que viu com essa criança nesse dia. O juiz releva e diz que depois destes anos todos podia ser qualquer outra criança com qualquer outro homem. Não havia forma de provar. Foi ainda dito que Afonso tem conhecidos na Holanda. Foi ainda levantada também a questão de Rui Pedro ter epilepsia diagnosticada desde os 3 anos e que a carga emocional desse dia pode não ter ajudado. Foi também levantada a suposição que logo depois do desaparecimento de Rui Pedro, as finanças de Afonso Dias pareciam ter significativamente melhorado. A família de Afonso Dias nunca ajudou nas buscas na zona de Rui Pedro, nem nunca foram interrogados. Quando a PJ é interrogada no porquê naquela época não terem seguido a pista de Alcina Dias, disseram que simplesmente se esqueceram. Em 2014, Afonso Dias é condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do menor Rui Pedro, já que se encontrou com ele mesmo após a proibição da mãe. Afonso cumpriu apenas 2 anos dessa pena devido ao bom comportamento. Saiu em liberdade em 2017. Depois de sair, disse que um inocente foi injustamente condenado e preso e que não tem qualquer teoria do que aconteceu a Rui Pedro naquele dia. Em 2018, o caso que sempre esteve e está na memória de todos os portugueses reacende de novo quando um vídeo de um sem-abrigo em Lisboa, com muitas parecenças com Rui Pedro, vem à tona na internet. Nesse vídeo ouve-se uma pessoa a perguntar ao homem, que parece confuso, como ele se chama, e ele diz Pedro. E se sabe onde os pais estão, e ele diz que não os vê desde criança. A população moveu-se toda com a história e rapidamente as notícias chegaram à família. Um exame de ADN mais tarde feito provou contudo que não se trata de Rui Pedro. O caso ficou parado novamente, até hoje. Se realmente houve crime, que é o mais certo, nesse dia em 1998, esse crime já prescreveu, sem se poder condenar um possível culpado que possa agora vir à tona. Em 2019, Rui Pedro foi considerado legalmente morto. No mesmo ano, um outro rapaz chamado Rui Pereira, de 13 anos, também desapareceu sem deixar rastro. Uma das crianças nos vídeos de pornografia apreendidos na Suíça diz que ouviu um dos rapazes a dizer: "Eu também fui raptado, sou de Famalicão, mas a mim ninguém me procura." Rui Pereira é de Famalicão. Ainda hoje em dia, a mãe de Rui Pedro, Filomena, é a cara e a causa deste caso. Ela, o pai e a irmã de Rui Pedro continuam a dar a cara pelo caso quando necessário. Ela é o retrato de uma mãe incansável e que ainda continua a lutar pelo filho. Já teve vários problemas de saúde e chegou a pesar 29 quilos na altura do julgamento. Ainda hoje acredita que Rui Pedro está vivo e que vai aparecer. Todos os anos, no aniversário dele, ela escreve-lhe uma carta. Na última diz: "Alguém te roubou de mim e a cada micromilésimo de segundo estarei sangrando como aliás sempre por ti. Amo-te até o infinito, esperarei por ti até a eternidade. À porta, Pedro." O quarto de Rui Pedro permanece igual ao dia em que ele o deixou. O avô de Rui Pedro faleceu sem nunca saber o que aconteceu ao seu neto. O caso de Rui Pedro passou por 3 equipas diferentes na Polícia Judiciária, mas nenhuma avançou em nada. Hoje, Rui Pedro teria 33 anos. Está desaparecido há 22. Este caso foi sempre muito comparado ao de Madeleine McCann, onde um envolveu embaixadas, poderes políticos e muito mediatismo, e o outro ficou parado e estagnado numa mesa na esquadra da polícia. Filomena, inclusive, conheceu os McCann e deu a sua força, apesar de tudo, de toda a revolta e de todo o sofrimento. E é este o caso de Rui Pedro. Eu acredito que muitos de vocês já sabiam algumas coisas, acho que toda a gente sabe qualquer coisa deste caso e é frustrante saber o quanto podia ter sido feito, se calhar nessa altura, se a polícia tivesse agido e não tivesse 15 dias à espera
com o processo em cima da mesa, a pensar que ele voltaria, que foi brincar com os amigos e fugiu de casa por isso mesmo. Ainda hoje em dia a Polícia Judiciária diz que não entende muito bem como é que funcionou naquela altura, que eram outros tempos, claro, mas que Rui Pedro tinha uma rotina. Ele ia para a escola, ele vinha à casa, brincava, ia para ter explicações e avisava sempre os pais de onde é que ia. Ou seja, isto não era uma coisa comum, ele desaparecer sem deixar rastro, não é? Uma criança de 11 anos, principalmente quando foi avistado por 7 pessoas com um homem de 21 anos, que já os pais não gostavam muito. Não gostavam muito desse tipo de companhia com um homem mais velho. Eu vou deixar aqui as informações, caso vocês saibam de alguma coisa ou conheçam alguém que possa saber de alguma informação, que seja da zona de Lousada, de Lustosa, que foi também a zona onde Alcina Dias diz que viu o homem com o Rui Pedro, Afonso Dias com o Rui Pedro. E tudo o que é preciso num caso como este, que parou no tempo, que não tem nada de novidades, é que alguém se desclosa, que alguém diga qualquer coisa, que o Afonso Dias confesse a alguém, diga qualquer coisa a alguém, que lhe saia qualquer coisa assim esquisita. É só isso que falta. Eu para a semana vou-vos trazer um caso que vai provar exatamente isso, que apesar de muitos anos estagnados, sem qualquer tipo de evolução, o caso mesmo assim pode ser resolvido se alguém souber uma coisa mínima que pensa que seja até uma mentira, uma invenção, um mito, qualquer coisa, se contar, muito provavelmente vai-se chegar ao que aconteceu ao Rui Pedro naquele dia. É impossível alguém não ter visto nada, não ter ouvido nada, é simplesmente impossível. E eu estou de acordo com os pais do Rui Pedro quando dizem que o Afonso Dias sabe mais qualquer coisa, assim, pode não ser o culpado, o que eu duvido, porque ele foi o último que o viu, e, apesar de tudo ainda nega que o viu. No entanto, ele sabe de mais qualquer coisa e não disse. Inclusive, na altura em que ele foi interrogado, ele tinha apenas 21 anos e ele já estava a chorar, ou seja, se a polícia provavelmente tivesse apertado mais com ele, ele provavelmente tinha dito qualquer coisa. Claro que agora é um homem de 40 e tal anos, já tem uma família, tem um filho, muito dificilmente vai pôr isso em causa para contar a verdade, não é? Então, infelizmente, se ninguém trouxer à baila coisas novas deste caso, ele nunca vai andar para a frente e nunca se vai realmente saber o que é que aconteceu com o Rui Pedro. Neste momento, o caso está completamente arquivado na polícia, não se prevê que haja mais movimentação porque não há qualquer tipo de prova e não há qualquer ponta por onde se lhe pegue, não é? A polícia não fez nada naquela altura, ou se fez, fez muito pouco, e até dizem que nem sabem de onde é que está, por exemplo, a bicicleta do Rui Pedro, que supostamente era uma prova e pelos vistos não sabem onde é que ela foi parar, que também acho uma falta de organização e profissionalismo imensa. Mas pronto, deixo aqui os contactos da Polícia Judiciária, também deixo a lista das pessoas desaparecidas que estão no site da Polícia Judiciária, que também convém sempre dar uma vista de olhos se vimos alguém, alguma criança ou algum adulto que esteja nessa lista. E por hoje é tudo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e subscrever ao canal se ainda não estiverem. Se tiverem ideias de mais casos e histórias para contar aqui no canal, deixem nos comentários. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!